Olá, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, bom dia! Hoje é sexta-feira, dia 25 de novembro, e nós estamos aqui para finalizar a nossa lição dessa semana, que falou aí sobre passagens bíblicas controversas. Então, hoje é o encerramento da lição, não é? Nós teremos aqui algumas recomendações de leitura, alguns comentários, algumas perguntas para reflexão, mas antes, vamos orar a Deus e pedir que Ele se faça presente conosco mais uma vez? Oremos. Senhor Deus, muito obrigado, Pai, pela Tua bondade, pela Tua misericórdia com cada um de nós. Obrigado por ter nos sustentado e por ter nos ensinado ao longo dessa semana. Suplicamos que o Senhor continue enviando o Teu Espírito Santo para que Ele habite nos nossos corações, para que Ele continue nos ensinando. E nesse momento também suplicamos o perdão dos nossos pecados. Pai, também suplicamos que o Senhor nos sustente nesse dia, que o Senhor nos dê forças para vivermos esse dia, que o Senhor nos auxilie também nas nossas lutas, nas nossas dificuldades, nas nossas ansiedades, e que nós possamos depender sempre do Senhor, que a nossa mão esteja firme na Tua mão, Senhor. Tudo isso nós te pedimos e desde já te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Bom, queridos irmãos e queridas irmãs, as recomendações de leitura de hoje, estão no livro Parábolas de Jesus. É o primeiro livro aí que é recomendado. É o capítulo que fala sobre a parábola do rico e o mendigo. É uma parábola que nós estudamos essa semana, não é? Ou o rico e o Lázaro. Na minha versão é o capítulo 21. Tá? Mas aqui tem as páginas também, páginas 148 até a 145. Na minha versão, que talvez seja um pouco mais antiga, as páginas são um pouco diferentes. Então, na minha versão é o capítulo 21 e o título do capítulo é Como é decidido nosso destino. Bom, então vocês conseguem achar aí, ou com o título O Rico e o Mendigo, ou com o título Como é decidido o nosso destino. Depois temos uma recomendação de leitura do livro O Desejado de Todas as Nações, página 596 até a 609. O capítulo é o 78, que fala sobre a glória do Calvário, não é? E para finalizar aqui, temos uma recomendação do livro Fundamentos da Educação Cristã, página 504. Os professores como exemplos de integridade cristã. Na minha versão é o capítulo 66. Bom, e agora nós teremos duas citações aqui. A primeira delas está no livro Parábolas de Jesus e diz o seguinte para nós. Na parábola do rico e Lázaro, Cristo mostrou que nesta vida as pessoas decidem seu destino eterno. Durante o tempo da graça de Deus, esta é oferecida a toda a humanidade. Mas, se os seres humanos desperdiçam as oportunidades na satisfação própria, afastam-se da vida eterna. Não lhes será concedida nova oportunidade. Vejam só, queridos irmãos e queridas irmãs, a nossa oportunidade é só enquanto estamos vivos, é somente nesta vida, depois não teremos outra oportunidade. Por isso que a palavra de Deus apela a cada um de nós que hoje nós devemos nos reconciliar com Deus. Hoje é o dia da salvação. Se hoje ouvires a sua voz, não endureçais o vosso coração, está escrito na palavra de Deus. Portanto, que nós possamos nos lembrar disso, que hoje é o dia da nossa salvação, é hoje que tomamos uma decisão ao lado de Cristo. E o meu desejo é que vocês tomem essa decisão hoje, tá bom? E que eu tome essa decisão também. E agora teremos uma citação do livro Testemunhos para a Igreja, volume 5, que vai falar sobre os mártires. Então, aquelas pessoas que morreram, por causa do Evangelho, nós estudamos aí algum dia dessa semana. E a citação diz o seguinte para nós. Quando esses primitivos cristãos foram exilados para as montanhas e desertos, quando abandonados em masmorras para morrer de fome, de frio ou pela tortura, quando o martírio parecia ser o único caminho para saírem de sua angústia, alegraram-se de que fossem considerados dignos de sofrer por amor de Cristo
que por eles foi crucificado. Vejam só, queridos irmãos e queridas irmãs, essas pessoas não recuaram diante do sofrimento e não culparam a Deus também pelo sofrimento que elas estavam passando. Muitas vezes nós temos essa tendência, não é? Estamos sofrendo por conta da nossa fidelidade e então nos revoltamos contra Deus, culpamos a Deus, quando Deus não é o culpado de nada disso, não é? Então, que nós possamos continuar fiéis a Deus, lembrando de que Ele é o nosso Criador, de que Ele é o nosso Redentor, que Ele nos sustenta, e mesmo que venhamos a perecer aqui neste mundo, temos uma esperança superior. E Deus, Ele é fiel às suas promessas, não é? Bom, agora teremos algumas perguntas para consideração. Primeira pergunta: como o conceito bíblico da natureza humana nos ajuda a entender melhor algumas das passagens que estudamos durante esta semana? Bom, queridos irmãos e queridas irmãs, o conceito bíblico da natureza humana é que nós não temos uma alma, nós somos uma alma. Deus criou o homem do pó da terra, soprou nas suas narinas o fôlego de vida e o homem passou a ser uma alma vivente, não é? E quando nós morremos, a alma morre. Por quê? Porque a pessoa morre, a alma é a pessoa, não é? E quando nós estamos mortos, então, a Bíblia nos diz que nós não temos consciência. E quando lembramos de todos os textos aqui que falam sobre esse estado inconsciente, conseguimos entender muitos desses textos controversos aí que vieram ao longo desta semana, que foram analisados ao longo desta semana, não é? E uma outra coisa, né? Quando nós vemos um texto novo na palavra de Deus que parece contradizer o restante, nós precisamos nos atentar, não podemos anular aquilo que já foi escrito, aquilo que já foi revelado por Deus como verdade, mas devemos entender aquilo que é novo à luz do quê? À luz daquilo que já foi revelado. E até tivemos outros textos que eram novos também e que vieram até depois, que nos ajudaram a entender algumas situações. Por exemplo, quando Jesus falou com o ladrão na cruz, não é? Ele disse: em verdade te digo hoje, que estarás comigo no paraíso. E aí, então, quando nós vamos para o texto lá da ressurreição de Cristo, onde Jesus fala para Maria, na manhã da ressurreição, ali do primeiro dia da semana, ele diz: não me detenhas porque ainda não subi para o meu Pai. Nós conseguimos entender que Jesus não estava falando que na sexta-feira o ladrão estaria com Cristo no céu. Não. Seria aonde? No futuro, na manhã da ressurreição. Quando então Jesus ressuscitaria aquele ladrão e aí eles estariam juntos no paraíso. Portanto, o hoje ele pode ser ligado com aquilo que está na frente ou que estava atrás. Nós estudamos sobre isso, não é? Então, o hoje ali, aquele termo, ele estava se referindo, né, à ênfase que Jesus estava prometendo para aquele homem. Eu prometo para você hoje, eu digo hoje para você, que lá na frente você vai estar comigo no paraíso. Bom, agora vamos para a segunda pergunta. Pense no contraste entre a religião inegociável dos mártires cristãos e a religião flexível dos pós-modernos. Pelo que vale a pena morrer? Se a verdade é relativa, por que morrer por ela? O que aprendemos com os que morrem pelas causas enganosas? Bom, a religião dos mártires, ela era inflexível no sentido de não abandonarem a sua fé, de não abandonarem a verdade que eles haviam recebido, não é? E muitas vezes eles foram mortos, então, por conta de serem fiéis a Deus, por conta do testemunho de Jesus. Eles guardavam os mandamentos de Deus e sustentavam o testemunho de Cristo, o testemunho de Jesus. E por isso eles morreram, pela mão de diferentes pessoas, de diferentes instituições, de diferentes governos, mas eles foram fiéis. Agora, se a verdade é relativa, se cada cultura tem a sua verdade,
Vale a pena então morrer pela verdade? Eu acredito que não. Jesus disse: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Queridos irmãos e queridas irmãs, só existe uma verdade. Não existe verdade relativa. E por essa verdade, que é Jesus Cristo, vale a pena morrer. Vale a pena ser fiel a Deus até a morte. Porque ele diz o seguinte: ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Que nós nos lembremos desta promessa aí, né, do nosso Senhor Jesus Cristo. E eu me lembro também de uma passagem que está em Mateus capítulo 16, verso 25, que diz o seguinte para nós, Jesus falando aqui, hein? Porquanto quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a vida por minha causa, achá-la-á. Queridos irmãos e queridas irmãs, Jesus ele estava falando aqui que quem perdesse a vida por causa dele, acharia a vida eterna. Ele é fiel à sua promessa. Ele não vai deixar que essa pessoa prove a morte para todo sempre, mas ele irá ressuscitá-la no último dia. Que nós nos lembremos disso, não é? E ele também fala aqui que aquele que quiser salvar a sua própria vida, talvez, eu imagino aqui, né, fazendo aí uma apologia às pessoas que abrem mão da sua fé, abrem mão da verdade, querendo preservar a sua integridade, essas pessoas não acharão a vida eterna, não é? Porque nós não devemos renunciar à verdade. Vamos agora para a terceira pergunta. Ela diz o seguinte para nós: reflita sobre a parábola do rico e do Lázaro. Quando Jesus ressuscitou, muitos creram nele. No entanto, mesmo diante das evidências, muitos não creram. Isso mostra que o coração pode rejeitar a verdade? Sim, isso mostra que o coração pode rejeitar a verdade. O que fazer para evitar essa tragédia espiritual? Precisamos pedir fé a Jesus, queridos irmãos e queridas irmãs. Nós não vimos a ressurreição, nós não estivemos lá. E talvez para nós hoje seja muito mais difícil crer sem ver, não é? Mas Jesus disse: bem-aventurado aquele que não viu e creu. Que nós possamos pedir essa fé a Cristo. Reconhecer que se nós não temos fé para acreditar, nós devemos ir a Ele e pedir essa fé, e Ele está pronto a nos dar essa fé, não é? E agora vamos para a última pergunta. Jesus falou sobre 2 momentos em que os mortos viverão, ali em João capítulo 5, verso 29. Vamos ler aqui então, João capítulo 5, verso 29. Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão, os que tiverem feito o bem para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado o mal para a ressurreição do juízo. Vejam só. Então aqui Jesus estava falando, né, sobre ele mesmo, sobre o Filho do Homem, e que haveria um momento em que todas as pessoas ouviriam a sua voz e sairiam dos sepulcros, elas ressuscitariam. E aí a pergunta continua dizendo assim: esses eventos estão separados por 1000 anos, como você pode conferir ali em Apocalipse capítulo 20, embora pareçam acontecer ao mesmo tempo. Não é? Pelo discurso de Cristo parece que é a mesma hora aqui, mas quando você vai para Apocalipse 20, você vê que existe um espaço de 1000 anos entre a primeira ressurreição, que é a ressurreição da vida, aí, né? E a segunda ressurreição, então, que é a ressurreição do juízo, a ressurreição da condenação daqueles que não aceitaram a Cristo como Salvador. Leia lá depois na sua Bíblia, então, pode conferir Apocalipse 20, não é? E aí vem a pergunta: como isso pode nos ajudar a entender o que Paulo disse em Filipenses capítulo 1, verso 23, quando ele fala, né, que ele desejava partir e estar com Cristo também, não é? Precisamos entender que Paulo, ele não estava falando que no momento em que ele morresse, ele estaria com Cristo imediatamente. Só estaremos com Cristo após a ressurreição, mas como estamos inconscientes após a morte, não vemos o tempo passar.
e então o tempo entre fecharmos os olhos na nossa morte e a volta de Jesus, né, e a ressurreição que vai acontecer ali por ocasião da volta de Cristo, a ressurreição da vida, parece um instante. Então, para aqueles que dormirem no Senhor Jesus, a morte parecerá apenas um instante. Que nós nos lembremos disso, não é, meu querido irmão, minha querida irmã? E que nós nos confortemos também com os textos que nós vimos ao longo dessa semana. A morte é algo triste, mas há um consolo para nós na palavra de Deus. Louvado seja Deus por isso. Fiquem com Deus, tenham um bom sábado e até a próxima, se assim Deus nos permitir.